sei se você faz ideia ou se você consegue mensurar o tanto que o pastor Gabriel ama vocês. Não sei se você consegue ter essa compreensão. E ele não me pediu para te dizer isso não, tá? Mas no nosso grupo de amigos, como ele bem disse, espalhados pelo Brasil todo, todas as vezes que a gente se reúne, a gente conversa, a gente brinca, a gente fala bobagem, enfim, mas sempre no final, quando a gente tem um momento de oração, o pastor Gabriel não deixa passar uma vez sem pedir para orar por vocês, pela reforma, pelos projetos, pela visão da igreja. E ele constantemente vai pedindo, e a gente acaba se sentindo, às vezes, até um pouco parte disso tudo, do tanto que ele fala de vocês. Então, amem o seu pastor, gente. Honrem o seu pastor. Você pode honrar ele, deixe fazer um pix, para dar um presente para ele de graça. Quanto levá-lo no estádio do Palmeiras, é uma coisa muito boa também. Mas se tem uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos quase 3 anos, é que uma vez que você para simplesmente dar um abraço no seu pastor e diz, pastor, Deus abençoe a sua vida, isso muda a nossa semana, muda o nosso mês, muda tudo no nosso coração. Porque é o reconhecimento de um trabalho que às vezes nós nem fazemos por reconhecimento de forma alguma, mas é saber que vocês têm sentido o carinho dele. Então, se você não sabia, você sabe hoje. Esse homem ama muito vocês. O pastor não me deu um tema específico, mas como ele me falou da nossa campanha de missões mundiais, eu queria falar um pouco com vocês, compartilhar um pouco sobre alguns detalhes em momentos bíblicos importantes que têm a ver com tudo isso de missões, de levar o nome de Jesus, de sermos discípulos de Jesus. E quando nós olhamos no Antigo Testamento para a vida dos profetas, talvez você se lembre de momentos específicos da vida deles, momentos em que eles falaram, viveram algumas coisas que são marcantes, mas tem um momento na vida dos profetas que é extremamente importante, que vale a pena depois você pegar para ler em todos os profetas, pelo menos os maiores. Você conhece os maiores livros dos profetas, realmente por quantidade de escrita. Esses homens tiveram experiências muito importantes e significativas quando eles foram chamados por Deus para cumprir a sua missão. Isaías teve uma visão, ele foi levado a um lugar, a um templo, em que ele viu ao Senhor, ele viu os anjos e todo aquele momento no capítulo 6 que você conhece. Jeremias, ele teve um momento de relação com Deus em que ele começa a confessar que desde o ventre da sua mãe, Deus o havia escolhido, separado para ser profeta. E quando nós chegamos no profeta Ezequiel, nós vemos um momento muito significativo também, em uma história muito significativa na vida dele, e que nos traz lições também muito significativas, para quem quer completar a missão no amor do Pai. Esse é o seu caso? Ficou bem difícil de acreditar, vamos de novo. Esse é o seu caso? Amém. Sim. Olha só. Existem 2 possibilidades, você sabe muito bem que Jesus deixou uma missão para os seus seguidores, para os seus discípulos. Se lembra de Mateus 28? Lembra? Portanto, ide... Pode falar, vai lá. Amém. Que convicção, hein, meu irmão? Glória a Deus pela sua vida. É isso aí. Então, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. A missão que Jesus deixou não é uma missão qualquer, para qualquer um. Ele deixou a sua missão para os seus discípulos. E isso significa dizer que só tem 2 opções para mim e para vocês quando nós estamos diante da missão que ele nos deixou. A primeira opção é nós cumprirmos, porque somos discípulos de Jesus. A outra opção é nós sermos, de alguma forma, ligados a essa missão, mas simplesmente por achar bonitinho esse negócio de fazer discípulos e de levar a palavra do Senhor. Mas a gente acaba terceirizando essa responsabilidade. A gente simpatiza com aquilo que Jesus deixou.
Porque, afinal de contas, Jesus foi um homem que levou uma mensagem bonita, de paz, de amor, de alegria, de esperança. Então é legal quando a gente vê alguém fazendo isso também. E o que difere uma coisa da outra é que se você é discípulo, por obrigação de quem você é e da sua identidade, você cumpre a missão que ele deixou. Agora, se você é simpatizante, ou no nosso linguajar popular aqui perto de nós, se você é crente, beleza. Você já ouviu aquele ditado popular que diz que crente até o diabo é? Já ouviram? Tiago, no capítulo 2 da sua carta, ele vai falar sobre fé e sobre obras. E chega um momento em que ele traz uma mensagem extremamente forte, dizendo: vocês creem que existe um só Deus? Parabéns para vocês, porque isso aí até o diabo crê. Só que há uma diferença entre o crer do diabo e o crer popular. E não parece, mas até com o capeta a gente aprende alguma coisa, né? Porque Tiago completa dizendo: muito bem, vocês creem, o diabo também crê, mas ele treme diante de saber quem é Deus. Quem não está nem aí para a palavra de Deus, nem isso consegue fazer. Mas quem é discípulo de verdade, seguidor, aquele que dedica a sua vida, o seu esforço, o seu talento, as suas finanças para cumprir a missão de Deus no amor do Pai, esse que é discípulo, ele não tem como opção ser alguém que leva a palavra de Deus adiante. Mas ele tem como sendo parte dele mesmo, e se ele não faz, isso faz falta. Se ele não vive essa dinâmica da palavra de Deus, isso faz falta. E eu confesso a vocês que lá na minha igreja, lá na Vila Guilhermina, nós criamos a nossa liderança, criamos uma crise gigantesca na cabeça dos nossos irmãos. Porque o lema da nossa igreja, o slogan da nossa igreja é ser uma igreja missionária. Uma igreja missionária. E quando você fala sobre uma igreja missionária, eu não sei o que vem na sua mente, mas na mente dos meus queridos e amados irmãos lá, o ser missionário de uma igreja era você arrecadar dinheiro numa campanha, você enviar com muita alegria, e agora a gente senta e espera a próxima campanha vir. Mas isso não é ser missionário, isso é ser investidor de missões. Concordam comigo? Sim ou não? Ser missionário não é simplesmente você mandar dinheiro, e meus irmãos, isso é ótimo. Enquanto você puder, mobilize, invista, oferte, isso é muito bom, mas isso não te faz um missionário, porque no fim das contas, missionário é aquele que vive levando a palavra do Senhor, é o que faz discípulos, onde quer que ele esteja, e essa diferença é muito grande. Ser investidor de missões é uma coisa ótima, mas ser alguém que tem na sua identidade, um discípulo de Jesus, missionário, aí envolve outras coisas. Eu não sei você, mas a minha briga todo dia é para que eu seja um discípulo de Jesus verdadeiro. Você gostaria disso também? Sim? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2. Nós vamos ler todo o capítulo. E apesar de ser um capítulo inteiro, ele tem apenas 9 versos, então é rapidinho. Ezequiel, capítulo 2, do verso 1 até o verso 9. E uma dica para você é que se você acessar a sua Bíblia ou você abrir ela aí, não feche ou não bloqueie, deixa aberto aí com você, porque nós vamos voltar no texto o tempo todo. Ezequiel capítulo 2, do verso 1 até o verso 9. Se você achou, diz aí, achei. Se você está procurando, fala aí, peraí. Vamos esperar. Importante que você tenha junto aí e leia com a gente. Ezequiel capítulo 2, do verso 1 até o verso 9. Podemos? Podemos? Vamos fazer um combinado? Eu gosto muito de interagir com vocês durante a pregação. Aí o combinado é muito simples. Quando eu perguntar, você responde. Pode ser? Então é nesse momento, né? Pode ser? Muito bem, você achou? Diga aí, achei. Muito bem, eu estou lendo na NVI, Nova Versão Internacional. Se você tem possibilidade de trocar, fique à vontade, se não, acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você.
Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Ele disse: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles, os seus antepassados, têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que se disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que vou lhe dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendida sobre mim. Naquela estava o rolo de um livro que desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, prantos e ais. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós, nesse momento, Deus, diante da Tua palavra e sendo o povo do Senhor, Pai, que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos ouvidos para que nós possamos entender o que o Senhor tem para tratar com a nossa vida hoje, Pai. Aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Que o Senhor nos ajude, Deus, a discernir a Tua voz, porque é ela que nós queremos ouvir nesse momento e nada mais do que ela, Pai. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, meu último trabalho, antes de estar integralmente no ministério, foi como técnico de segurança do trabalho dentro de uma indústria muito grande que tem em Mauá, onde eu morava com meus pais. Não sei se você já teve contato com a segurança do trabalho ou se você trabalha em uma fábrica, mas nós éramos ou somos, os que ainda trabalham, aqueles chatos que saem vasculhando a vida de todo mundo para ver se está usando EPI, para ver se fez o treinamento, para ficar ali perturbando a vida de quem está trabalhando, mas com uma ótima intenção, que é a preservação da vida e da integridade de quem está trabalhando. O problema é que, na maioria das vezes, quem está lá no maquinário o dia inteiro, e no meu caso era uma fábrica de vidros, então a temperatura era muito alta na linha de produção. E eles estavam lá o dia inteiro, suando, trabalhando, com uma ventilação não tão boa assim, e quando a gente chegava, era mais um tormento para eles do que uma alegria de ver a gente. E principalmente essa indústria que eu trabalhei, ela era fundada sobre 4 pilares principais. E nesses pilares, o primeiro deles de todos, inegociável e alvo do maior investimento da empresa, era o Departamento de Segurança do Trabalho. Isso é muito bom por um lado, porque quem trabalha lá e quem está lá até hoje não tem nenhum tipo de problema com segurança. Quando eu saí de lá, a empresa estava há 983 dias sem acidente dentro da fábrica. E um acidente numa fábrica de vidro, geralmente, ou era um acidente de grave para fatal. Tudo bem? Era um acidente de grave para um acidente fatal. Não tinha meio termo. Então, os funcionários se sentiam protegidos, tinham os melhores EPIs, tinham todos os treinamentos, todas as normas de regulamentação, era tudo em dia, tudo exatamente perfeito. Mas o contraponto disso era que a empresa não tolerava nenhuma falha de segurança. E quando tinha falha de segurança, eram 2 chances. A primeira era uma advertência direta, e a segunda era a demissão. E aí, uma segunda-feira, pós-carnaval, estou eu e mais um colega meu fazendo a ronda, a vistoria pela fábrica. E a gente passa no finalzinho da linha de produção e estavam lá 2 colaboradores sem óculos e sem o protetor auricular, aquele do ouvido. Eles trabalhando como se nada tivesse acontecendo, vivendo ali tranquilo, e quando eles viram a gente, eles não se ligaram que estavam sem os EPIs. E aí eu tenho obrigatoriamente que colocar no meu relatório, levar para o meu chefe. Meu chefe liga no RH e o RH diz para ele, é a segunda vez desses 2 funcionários. Então é demissão para eles.
sem choro, sem história triste, sem problema para contar, é demissão direta. E aí um segundo problema se levantou, porque o RH da empresa obrigatoriamente pediam que se convocasse aqueles funcionários, o chefe do departamento que eles trabalhavam, uma pessoa do RH e o técnico de segurança que pegou eles sem EPI. E aí meu chefe vira para mim e diz: Guilherme, é você que vai. Vai lá no RH que eles estão te esperando para a reunião. Se isso já não fosse ruim o suficiente, quem já foi demitido? Ninguém foi demitido. Quem já foi demitido, gente? Me ajuda, pelo amor de Deus. É uma sensação gostosa ser demitido? Não é um negócio que você sai dali com um sentimento de frustração, de vazio, de falta de perspectiva horroroso. Mas deixa eu dizer para você que talvez pior do que ser demitido é você ter que ir e demitir alguém. Meus irmãos, que situação horrorosa. Eu fui para lá quase que chorando junto com os caras que iam ser demitidos. Não sabia como fazer uma média, passei no meio do caminho, peguei um copo de café para cada um, levei para a reunião achando que ia amenizar alguma coisa. E aí, quando eu estou entrando na sala do RH, a chefe do RH me chama de lado e fala assim: Gui, é o seguinte, o fulano, ele é uma pessoa tranquila, mas são regras da empresa, a gente infelizmente tem que mandar embora. Agora o outro, meus irmãos, era um armário de quase 2 metros de altura, bombado, forte de academia, campeão regional ali do ABC de jiu-jitsu, sentado na mesa. E a moça me falou, o outro, aquele fulano, a gente tem que tomar cuidado, porque o histórico dele, a gente só viu agora, é que ele agrediu a última pessoa que mandou ele embora. Então, entra com cuidado e fica um pezinho para trás, porque se ele levantar, aí você corre, como se fosse fácil, né, irmãos? Colocar o gordinho para correr do lutador de jiu-jitsu. Não dá. Meus irmãos, o medo, a angústia, eu dava tudo para ter um infarto naquela hora, para não ter que entrar naquela sala. Porque é uma angústia miserável ter que entrar e falar para o cidadão uma coisa que ele não quer ouvir, para alguém que muito provavelmente ele não vai respeitar como sendo autoridade dentro daquele lugar. Quando a gente viu esse histórico, eu entrei na sala, coloquei o cafezinho para eles e por uma providência de Deus, o chefe do RH chegou com segurança lá na mesa e falou assim, gente, pode ir embora, deixa eu conversar com eles aqui, à parte, em particular. E eu saí de lá dando glória a Deus, porque eu não tinha que entrar naquele contexto. Demitir uma pessoa é horroroso. Demitir uma pessoa que muito provavelmente pode quebrar você na pancada é pior ainda. E quando nós olhamos para o profeta Ezequiel, apesar de não parecer, ele estava vivendo uma situação extremamente parecida. Alguém incumbido de levar uma mensagem que um povo provavelmente não ia querer ouvir, uma mensagem extremamente dura, e para um povo que muito provavelmente não ia respeitar Ezequiel como sendo um homem de Deus, um profeta de Deus colocado naquele lugar. E o problema de Ezequiel é que não só no começo, e ele não só é chamado para levar essa mensagem dessa forma para esse povo, como a maioria do livro dele é sempre sendo o anunciante da desgraça para o povo todo. Deus chama Ezequiel para viver um momento muito diferente, muito significativo para aquele povo. E apesar de que na maioria das vezes a gente conhece aquela história onde Ezequiel diz que Deus vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne no lugar, ou então quando a gente olha para o vale de ossos secos, o ministério de Ezequiel não foi nada fácil. E se você olha o livro como um todo, você percebe que a mensagem de Ezequiel é dizer que a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus, viria sobre Jerusalém quando eles fossem humilhados, destruídos e levados em cativeiro, para que Deus ensinasse a eles o peso da rebelião e do pecado contra Deus. Em todo o Antigo Testamento, e principalmente nos profetas e nos livros dos reis, você percebe um ciclo que começa e ele vai girando, girando sempre, o tempo todo. O povo está bem, alinhado com Deus, servindo a Deus, e de repente, por algum motivo, em algum momento, o povo escolhe pecar, e uma vez que pecaram, eles são alvos da ira de Deus naquele momento. E o povo passa a miséria vivendo na ira de Deus.
até que Deus levanta ou um juiz, ou um profeta, ou um guerreiro como libertador, e o povo é restaurado para Deus. E depois que o povo é restaurado, eles vivem um tempo de paz, de tranquilidade na aliança com Deus. E aí o ciclo volta tudo de novo, e vez por outra, por mais ou menos tempo, não demora muito para o povo virar as costas para Deus. E Ezequiel estava lá para dizer que enquanto eles vivessem assim, Deus ia trazer sobre eles castigo, ia trazer a sua justiça, o seu juízo para eles. Uma missão completamente difícil, um objetivo completamente desafiador, mas um homem de Deus colocado por Deus em uma missão e leva isso a sério, sofrendo as consequências, mas vivendo para a glória de Deus. Não sei qual é a sua expectativa quando nós falamos em completar a missão no amor do Pai, porque quando nós falamos de amor, principalmente numa visão bíblica, a gente tem várias confusões. Porque a princípio o amor é simplesmente você abraçar alguém, você ter uma boa obra, uma boa ação em direção a alguém, você acolher alguém com amor, e tudo isso é verdade. Mas existe uma outra forma de amor que vem da parte de Deus para nós e que por vezes nós somos porta-vozes também, que é de sermos aqueles que dizem que Deus pesará a sua mão sobre aqueles que voltam as costas para Ele. O amor não está em você simplesmente levar algo que condene alguém. Não é você ser aquele que vai bater em todas as portas aqui do Jardim Guaraci para dizer, se você não crer, você vai para o inferno. É verdade? Sim ou não? É verdade. Não tem para onde correr. É isso que acontece. Mas nós levamos a mensagem não pelo viés do medo, mas sendo porta-vozes do amor de Deus. Nós anunciamos a sua palavra, anunciamos a sua redenção, mas também apontamos para aquilo que Deus está livrando as pessoas, que é de passar uma eternidade toda vivendo no inferno no colo do capeta. Nós levamos uma mensagem que não é necessariamente em todos os momentos uma mensagem de conforto, mas por muitas vezes é uma mensagem de confronto. E aqui, meus irmãos, uma outra expectativa que nós precisamos quebrar é que todas as pessoas em quem nós convivemos, com quem nós convivemos e para quem nós levamos essa mensagem do Senhor, vão querer ouvir o que nós temos para falar. É bem verdade que por vezes existem perseguições e ainda que nós vivemos num país e numa cidade que não tem 10% do que os nossos missionários enfrentam. Mas eu ouvia histórias sobre perseguição antigamente, até o dia que eu vivi uma que foi cômica e trágica ao mesmo tempo. Na igreja do meu pai é pastor também, nós fizemos uma viagem missionária para a cidade de Joanópolis. Não sei se você conhece, fica a caminho de Minas, se eu não me engano. E aquela cidade é conhecida primeiro por ter uma aparição do lobisomem naquela cidade. E aí você passa por um monte de lugar e tem a figura do lobisomem lá. A gente foi na Casa do Norte, o dono da Casa do Norte era revoltado com a história do lobisomem. E ele fazia uma festa lá. Toda vez que o comércio dele fazia 1 ano, ele montava tipo um espantalho do lobisomem, enforcado na loja, pegava a peixeira e dava no bucho do bicho, para quebrar ele todo, para comemorar que o lobisomem foi embora. Então isso tem em todo canto lá. Mas além de ser uma cidade voltada para esse folclore, é uma cidade conhecida porque 93% da sua população é extremamente católica. E não católica nominal, mas extremamente praticante. E aí no primeiro dia que nós chegamos para aquela viagem missionária, nós levamos algumas coisas para brincar com as crianças na praça, montamos um circo no centro da cidade e saímos panfletando para convidar as crianças para virem para o circo e teria um culto evangelístico e tudo mais. Se você já esteve numa viagem missionária, você conhece bem essa dinâmica. E aconteceu que no primeiro dia a gente foi andando lá e no segundo dia nós fomos de novo convidar as crianças e um senhorzinho, já devia ter seus 70 e tantos anos naquela época, chegou andando com dificuldade e disse, olha, se você for atrás da prefeitura, tem uma rua cheia de crianças e as crianças querem saber do que é o circo. E a gente acreditou no senhorzinho.
Pegamos lá o saquinho de pirulito, bala, convite, e entramos na rua que ele falou, e quando a gente vira a esquina, a gente percebe que é uma rua sem saída. Mas até aí, rua sem saída, normal, é bom que a gente pega todas as crianças da rua. Meus irmãos, quando nós entramos na rua sem saída, nós passamos umas 5 casas, mais ou menos no meio da rua. A gente ouviu um grito de uma senhora atrás da gente dizendo, é agora, pode ir! E um monte de portão batendo. Veio um grupo de umas 7 senhorinhas, 3 delas andando com bengala, com pedra na mão, mirando na gente, descendo pedra na gente, mano. A gente não sabia se corria, se ajudava a senhorinha. Uma da bengala fez tanta força para jogar a pedra que caiu no chão. E a gente pensando se voltava para levantar a senhora do chão, se saía correndo, se continuava. Um negócio maluco. E quando a gente viu, no fim da rua, para trás da gente, estava vindo mais um monte de tiozinho atrás da gente com pedra na mão para atacar na nossa cabeça. Nem todo mundo vai receber aquilo que a gente quer levar da melhor forma possível. A gente pode não ser fuzilado como missionários na Ásia e no Ocidente são fuzilados, mas vez por outra a gente toma a pedrada do idoso. Vez por outra a gente chega para falar com alguém e a pessoa fecha a porta e simplesmente não quer te ouvir. Não significa que a dureza do coração vai sempre se voltar a nós como uma ameaça real à nossa vida, mas muitas vezes um simples não quer ouvir o que você tem a dizer. Mostra que o público ao qual Deus nos colocou para sermos voz dele, com uma mensagem que mostra a redenção, mas que também alerta dos problemas e dos riscos. Não é algo tão simples, não é algo tão fácil, e requer que, se nós somos discípulos de Jesus, se a nossa identidade é sermos aqueles que levam a palavra de Deus, nós precisamos nos atentar para algumas coisas que Deus ensinou para Ezequiel e que, se a gente aprender, meus irmãos, a gente faz um estrago no bairro que não conhece a Jesus. A gente faz um estrago no inferno trazendo gente para Jesus. Pelo que eu entendi, essa é a sua vontade também, amém? Então, olha comigo alguns detalhes do texto e algumas dicas do que Deus coloca para Ezequiel. A primeira dica delas é que, se nós queremos completar a missão, fazer discípulos, nós precisamos de coragem. Olha o verso 3 ao verso 6 comigo, por favor. Verso 3 ao 6 diz assim: ele disse, filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim, e até hoje eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o soberano o Senhor, e quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Deus nos chama e Deus nos levanta para sermos um povo de coragem. E eu preciso já definir com você o que nós estamos falando quando falamos de coragem. Talvez a sua referência seja que principalmente homens de coragem são aqueles homens que não levam desaforo para casa. Homem que, quando tem a sua posição, a sua opinião colocada em xeque, dá um murro na mesa e fala quem é que manda na casa. Isso tudo não passa de uma tolice, de uma fragilidade na sua masculinidade gigantesca. Porque coragem não é você sair como um doido fazendo tudo, atropelando pessoas. Coragem não é também a ausência de medo. Coragem não é você não sentir medo de nada, porque, aliás, na sua soberana sabedoria, Deus nos criou com medo para a preservação da nossa vida. Pessoas que têm distúrbios e alguns desvios mentais, que não sentem mais medo, morrem muito mais cedo do que a maioria da população, incluindo bandidos e traficantes. Medo é um sistema que Deus nos dá para nós termos alerta. Então, coragem não é não ter medo, mas a coragem como um todo é nós fazermos o que nós temos que fazer, ainda que a gente esteja com medo de fazer.
Coragem é enfrentar os desafios, ainda que a nossa vontade seja virar as costas e ir embora. Deus nos levanta para sermos pessoas que, por mais que tenham medo, que tenham receio de chegar para levar a palavra do Senhor, ainda assim enfrentam e fazem o que tem que fazer, na dependência daquele que enviou para fazer. O pastor que preparou eu e minha esposa para o casamento e que até hoje é um mentor, um amigo muito querido. Obrigado, meu irmão. Pastor Emanuel Shoa, pastor da PIB de Mauá. Ele sentou comigo numa cafeteria um dia e disse: você vai entender o que é ter coragem o dia que você tiver que dizer para sua esposa que ela está errada. Quantos homens não têm medo de fazer isso? É isso, né? Você pode dizer um monte de coisa, mas dizer para ela, você está errada, aí a coisa apertou, né? Porque é isso, é fazer o que tem que fazer, ainda que a gente tenha medo ou receio, insegurança de ir e de fazer. E, meus irmãos, o contexto de Ezequiel é completamente esse. Deus está dando as dicas para ele desde o começo, dizendo, essa nação é obstinada, eles são rebeldes, eles têm dificuldades de ouvir a minha voz. E chega um homem em nome de Deus, para falar com um povo que não se importa com quem Deus é, para chegar e dizer, nós seremos destruídos se nós não voltarmos atrás e nos arrependermos dos nossos pecados. Você acha mesmo que todo esse povo ia ouvir Ezequiel chegando e ia dizer, não, Ezequiel, fala aí para nós. Diga aí, Zé, o que foi? Ah, nós temos que nos arrepender? Então beleza, vamos arrepender todo mundo. Gente, levanta e vamos voltar para Deus. Você acha mesmo que isso ia acontecer? Há uma indicação no hebraico, nesse texto, que diz que quando ele chegasse diante daqueles homens obstinados, em outra palavra da sua mesma possibilidade de tradução, está dizendo homens com dura afeição. Basicamente é homens com cara feia. Sabe quando você está com dor, está bravo, que você fecha a cara? Tem gente que tem uma cara mais ameaçadora, a gente tem uma cara mais cômica, tanto faz. Mas no fim das contas, Deus está avisando ele, você vai chegar no meio de um monte de gente que não se importa comigo e que fecha a sua cara, a sua feição diante da minha palavra. Meus irmãos, Ezequiel não tinha outra opção senão ser um homem de coragem e confiar no Deus que o enviou a cumprir a sua missão. Da mesma forma, em muitas vezes, em muitos lugares, nós também precisamos nos levantar com coragem, encarar as caras feias que são levantadas, encarar os desaforos, encarar as brincadeiras que são levantadas no nosso meio, para que a gente leve a palavra do Senhor, independente de como e quem vai recebê-la, mas simplesmente a gente vá e fale. E talvez, irmão, a cara feia que você tenha que aguentar quando você fala de Deus e da Bíblia, não seja nem de pessoas que você não conheça, mas talvez seja o marido da senhora aqui em casa, não acredita em Deus e não está nem aí para a fé. E quando você vem para a igreja, fecha a cara e o olhar para você. Talvez seja, senhor, a sua esposa, que não se importa com a palavra de Deus, que não está nem aí para a Bíblia e que fecha a cara quando você vai para a igreja. É bem verdade que o mais comum é nós vermos homens que chegam ao ponto de proibir suas esposas a irem para a igreja. Mas eu tenho um rapaz na minha igreja que hoje de manhã, ele se converteu já há alguns dias, a sua esposa simplesmente odeia crente, igreja, Deus, Bíblia e tudo que faça menção à igreja. E quando ele foi hoje de manhã para a EBD, ele chegou em casa e a esposa dele contratou um chaveiro para trocar a chave de casa, para ele não entrar mais em casa. Jogou as roupas dele pela janela e disse, se for para ser crente, você vai ser em outro lugar, na minha casa eu não quero mais você. Sabe o que esse homem fez? Hoje, agora, há praticamente 1h15 atrás, pôs suas roupas dentro do carro e antes do culto começar, ele estava de joelho na igreja, pedindo, Senhor, quebranta o coração da minha esposa. É esse tipo de cara feia que a gente passa e que a gente aguenta. Talvez seja o filho da senhora e do senhor, que cresceu na igreja, mas que em um determinado momento simplesmente não viu mais sentido em estar aqui. E hoje, se você chama para vir para a igreja, é cara feia, é zombaria,
é um monte de coisa em relação a você e a sua família. Seus pais talvez não sejam crentes ainda, e você precisa conviver com isso. Meus irmãos, Deus age da forma que Ele quer, com os meios que Ele quer, no tempo em que Ele quer, mas o que você precisa saber é que enquanto o tempo perfeito de Deus acontece, você precisa ser constantemente capacitado de coragem, de braveza para levar a palavra do Senhor. Você é aquele que completa a missão de Deus nos lugares mais perto de onde você está, mas que com coragem se levanta para dizer: Cristo Jesus morreu na cruz, no meu e no seu lugar. Ele concede a salvação e a vida eterna. Então somente arrependa-se e venha do jeito que você está, para ser transformado pelo Senhor. É simples a mensagem, o jeito de fazer, você que sabe como é que será, mas Deus quer encontrar em você um homem e uma mulher de coragem, que com medo, que com insegurança, que com angústia, chega e faz o que tem que fazer. Leva a sua palavra. E talvez, irmãos, o que nos prenda e que nos faça ter falta de coragem, em geral, são aspectos muito simples. O primeiro deles é simplesmente um medo e uma vergonha que nós temos de levar a palavra do Senhor, mas que não temos o mesmo medo e a mesma vergonha de fazer uma série de outras coisas. Isso significa que você precisa reavaliar a sua fé, se esse for o seu caso. A segunda questão, em que na maioria das vezes pega, é a insegurança pela falta de conhecimento. Porque da mesma forma que nós chegamos para levar a palavra do Senhor, questionamentos se levantam. Geralmente tem a ver com milagres, geralmente tem a ver com se Jesus de fato ressuscitou ou não, geralmente tem a ver com se Deus existe de fato ou não. Várias coisas desse tipo que nós precisamos estar preparados para responder a tempo e a fora de tempo, como diz Pedro na sua carta. E para resolver isso é muito mais simples, porque tem a ver com uma vergonha na nossa própria cara, de separar tempo de estudo. Tão somente isso. É abrir mão de um dia de Netflix. É abrir mão de um dia, de um passeio. E talvez você pegar 1, 2 horinhas na semana. Peça indicação. O pastor Gabriel tem uma série de livros que vão te ajudar a conhecer as bases da sua fé. É simplesmente nós temos a coragem de dar o primeiro passo. Porque talvez, e somente talvez, nós precisamos de mais coragem para sair da nossa zona de conforto e entender que de fato somos discípulos, do que atravessar a rua, bater no portão do vizinho e falar de Jesus para ele. O primeiro passo é nós nos movimentarmos, é nós estarmos perto de Deus, é nós sabermos o que nós estamos falando. E aí, meus irmãos, a coisa flui e a gente completa a missão no amor do Pai, na coragem que Deus derrama sobre nós através do seu Santo Espírito. Em momentos que nós não sabemos o que falar, o Senhor põe palavras na nossa boca. Em momentos que nós não sabemos como agir, o Senhor nos impele a fazermos algumas coisas. No fim das contas, o plano é dele, o povo é dele, e ele te ajuda a cumprir a sua missão. Mas em primeiro lugar você precisa ter coragem. E como não pode faltar, olha para quem está perto de você aí. Dá uma olhada bem no olho do seu irmão, diz assim: coragem, cidadão. Na minha igreja eu diria coragem, miserável, mas, né, estou na casa do meu amigo. Então, coragem, meu irmão. Diga aí para ele com coragem de dizer, coragem, meu irmão. Vai para cima em nome de Jesus. Se por um lado nós precisamos ter coragem, nós também precisamos caminhar junto com obediência. Olha o verso 5 comigo, por favor, de novo. Verso número 5 diz: e quer aquela nação rebelde ouça ou deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. Agora pula comigo para o verso 7, por favor. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois eles são rebeldes. Queridos, assim como Ezequiel teve, os discípulos de Jesus no tempo bíblico tiveram, e nós hoje temos também. A nossa missão ela é fácil, ela é bem definida, que é: vá, faça discípulos, ensine, batize, caminhe com eles. É simples de fazer. E o interessante é que Deus já quebra no texto algumas coisas que nós colocamos como parâmetro para nós mesmos.
Não sei se você já teve isso, mas eu tive algumas vezes uma certa crise em entender se eu tenho mesmo essa vocação ou esse chamado a ser um discípulo de Jesus. Porque nós colocamos como números e nós definimos o que é cumprir a missão de Deus com sucesso ou não, com base simplesmente em uma lista de nomes que nós podemos ou não fazer. Como que isso acontece? Nós colocamos se a nossa missão está sendo bem sucedida ou não, pelo número de pessoas que se convertem, pelo tanto de amigos que começam a vir para a igreja, pelo tanto de familiares nossos que vêm e se dobram diante do Senhor e entregam a vida ao Senhor. Isso é bom sim ou não? Isso é bom sim ou não? É ótimo, é perfeito. Mas entenda que a métrica e o parâmetro que Deus coloca para nós não é simplesmente o número de pessoas que nós vamos ganhar. Porque aquilo que os discípulos de Jesus viveram, e Ezequiel está vivendo da mesma forma com Deus obedeça em cumprir a sua missão. Quer eles ouçam, quer eles não ouçam, você está lá cumprindo a sua missão. Quer eles se dobrem, quer eles não se dobrem, eles saberão que houve um profeta de Deus no meio deles. Perceba que a missão que requer obediência não é simplesmente levantar um número e dizer: você, Ezequiel, ou você, meu irmão, tem um mês para ter 10 convertidos. Você tem um ano para ter 50 novos convertidos. Tudo isso, meus irmãos, é resultado do que Deus faz através de nós. É ótimo, mas o princípio que nós devemos obedecer é ir e falar. É ir e pregar. É ir e fazer discípulos. Não importa o quanto se convertam, você está lá fazendo. Não importa o quanto se rendam e venham para essa igreja, você está lá fazendo. É tão simplesmente obedecer à voz do Senhor e quebrar esses paradigmas que nós colocamos, como se, por exemplo, alguém fizesse uma reunião, um pequeno grupo de evangelismo e 50 se converterem, ele é mais bem sucedido do que o meu pequeno grupo em que 5 se converteram, e que eu sou mais bem sucedido do que o outro irmão em que 5 somente se converteram. Entenda que os números, eles são resposta de Deus, porque Deus faz a obra. A sua preocupação não é com número, a sua preocupação é com obediência. E aqui entre nós, é muito mais fácil a gente se preocupar com números e nós nos deixarmos levar pelos números, do que nós dobrarmos os nossos joelhos em obediência. É muito mais difícil nós sermos vigilantes em todo o tempo para levar a palavra do Senhor, do que nós simplesmente enchermos a casa, enchermos a igreja em um culto especial com 3, 4, 5 visitantes de fora. O que Deus nos chama é para nós vivermos em obediência. O que Deus espera de nós é que a gente pregue a palavra, e aquilo que a gente deve fazer é pregar a palavra. As consequências disso é com Deus. A nossa frustração não é no número, a nossa frustração é em deixar de pregar. A nossa frustração não deve ser o tanto que veio para a igreja, mas a nossa frustração deve ser no tanto de pessoas que passaram perto da gente e a gente deixou ir embora sem trazer uma palavra do Senhor para aquela pessoa. A tática mais conhecida do evangelismo e mais vivida por muito tempo é tão simples e fácil. Alguém vem com você, passa por você e você simplesmente diz: Deus te abençoe. É difícil fazer isso? É fácil fazer isso? É o princípio de uma porta que se abre. Como o pastor Gabriel disse, minha esposa está grávida, estamos esperando o nosso primeiro filho. Veio de forma surpreendente, porque a gente não esperava por enquanto. E, na verdade, durante todo o nosso tempo de casamento, somos casados há 4 anos, minha esposa tomava o remédio anticoncepcional, também por um tratamento que ela fazia. E começou a passar um tempo, e o médico disse para ela, que o tanto de tempo que ela fosse demorar para parar o remédio, a gente teria uma grande consequência para poder engravidar no futuro. E o nosso plano era ter um filho no ano que vem, não nesse ano a princípio. Mas quando ela desconfiou, fez uma surpresa, nós fomos ao médico
Eu comecei a contar a história para aquela médica, porque o médico ginecologista dela deu uma previsão dizendo que a gente poderia se preparar para um ano de tentativa e seria um ano de frustrações. Porque nesse um ano o corpo dela ia desintoxicar do remédio, toda aquela questão. Então a gente não precisava ter preocupação nenhuma em passar um ano inteiro tentando e não conseguir. Era só se depois de 2 anos a gente não conseguisse, aí sim a gente precisava fazer alguns exames. Meus irmãos, ela parou de tomar o remédio dia 27 de dezembro, o meu aniversário. Ela engravidou dia 16 de janeiro. Coisas inexplicáveis do que Deus faz. Quer dizer, explicação tem, você conhece muito bem, mas no físico, no biológico, Deus mexeu e interferiu ali. E quando nós estávamos diante do médico para ver ali a questão do exame de sangue, ultrassom e tudo mais, o médico disse, né, nossa papais, vocês estão aí, né, meio apreensivos, é uma gravidez não desejada? E a gente, não, meu Deus do céu, desejada era, só não era esperada nesse momento. E aí o médico perguntou, mas por que não? E antes que eu conseguisse falar, a minha esposa começou a falar na frente, e falar da história toda, e falou assim, mas doutor, tem um fator que a gente não estava esperando, que é o fator vontade de Deus. E quando a vontade de Deus vem, não dá para fugir, a gente simplesmente aproveita e se delicia na vontade de Deus. Então, doutor, Deus te abençoe, viu? Bom dia. Levantamos e fomos embora. E ela, na maior naturalidade, eu já estava ali meio apreensivo por não saber, né, como é que seria ali. E aí acabou que, depois de 2 semanas, ela teve um pequeno sangramento e aí vem aquele medo, aquele desespero, aquela angústia toda. A gente voltou no hospital e caímos com o mesmo médico. E aí o médico que ouviu da primeira vez falou assim, ó, mamãe, papai, tá tudo bem, é só um controle hormonal que o corpo dela tá fazendo, tá tudo certo com o bebê, e o mesmo Deus que presenteou vocês no momento certo está sustentando a vida do filho de vocês. Inclusive, eu tenho uma paciente que está fazendo ultrassom e a gente está suspeitando que o caso dela seja um aborto, infelizmente. Será que a gente pode orar por ela? E aí, irmãos, eu confesso para vocês que eu tomei um susto com aquele negócio. Ninguém esperava isso. O médico tinha uma tatuagem no braço dele gigantesca com um santo da Umbanda escrito no nome lá. E o mesmo médico chegando dizendo, vamos orar pela próxima paciente. Eu não faço ideia daquele médico foi parar. Não sei onde é que ele está, não lembro mais o nome dele, está no atestado dela. Deus sabe o que vai acontecer, meus irmãos. E se em um ano inteiro a gente dessa forma alcançou uma pessoa só, uma pessoa que ouviu e se rendeu aos pés do Senhor, missão bem sucedida. Nós falamos, aliás, eu confesso meu pecado diante de vocês, minha esposa falou, eu só estava junto, só participei. Não é o tanto, não é o quanto, mas é o fator obediência. Charles Spurgeon disse uma vez, um grande pregador e teólogo inglês, que a fé e a obediência fazem parte de um mesmo pacote. Aquele que tem fé obedece pela fé. E aquele que obedece, só obedece porque ele tem fé. Se você crê que Jesus morreu na cruz e salvou a sua vida e que derramou graça sobre você, você tem motivos mais que suficientes para se dobrar em obediência ao Senhor e pedir a Ele, Senhor, me mostra quais são as portas que o Senhor está abrindo. Me mostra quem são as pessoas que precisam do Senhor. Me ajuda a ser obediente. E enquanto nós obedecemos, Deus continua a fazer a sua obra. Aliás, é isso que Paulo disse em Filipenses, quando ele diz que aquele que começou a boa obra é fiel para... A obra é dele. Quem vai terminar é ele. Nós somos o meio pelo qual ela acontece. E por isso, o que cabe a cada um de nós é obediência. Seja corajoso, seja obediente e, em último lugar, seja santo. Olha o verso 8 e 9 comigo, por favor. Bem no finalzinho. Mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo. Não seja rebelde como aquela nação, abra a boca e coma o que vou lhe dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava um rolo de um livro que desenrolou diante de mim. Em ambos os lados estavam escritas palavras de lamento, de pranto e de ais. Se você depois fizer uma passada geral pelos profetas maiores, todos na sua chamada, na sua vocação dada por Deus,
Eles têm um momento simbólico muito expressivo, como esse do rolo, e que Isaías acontece com a brasa que vem sobre ele, Jeremias vive uma outra experiência, mas eles são marcados por esses momentos simbólicos extremamente importantes. E quando Deus traz esse sinal a Ezequiel, ele faz questão de mais uma vez dizer e afirmar: não seja como eles, não seja como esse povo. Não caia no engano de ter o mesmo modo de vida. Não viva também de costas para Deus e para a sua vontade. Em outras palavras, seja santo. Não sei o que você entende por santidade, mas na maioria das vezes entendemos que santidade é a falta de pecado. Se eu não peco, logo eu sou santo. Se esse fosse o parâmetro, eu sou o primeiro a estar fora, porque não tem como nós não pecarmos. Existe a possibilidade de amenizarmos. Existe a possibilidade de não cairmos em áreas específicas. Mas se você for honesto com você mesmo, diante de Deus, e você tiver que elencar pelo menos 5 pecados que você cometeu hoje, você teria pecado para pôr na lista, sim ou não? A minha passava de 5. Deus me livre, Deus me ajude. Deus nos livre e nos ajude. Mas não sermos pecadores é impossível. Logo, santidade não é isso. Também tem quem acha que santidade é você não ter nenhum tipo de tentação a algum pecado, das mais variadas possíveis. E isso é uma outra mentira que vem sobre nós, porque nós somos tentados o tempo todo, de várias maneiras, em áreas diferentes. E conforme a nossa vida vai passando, o tempo que nós vamos vivendo e conforme o amadurecimento que nós temos, o pecado que nos tenta mais ou menos simplesmente muda, mas eles continuam nos tentando. Talvez jovens caiam mais na tentação da área sexual do que homens de meia idade e idosos. Mas homens de meia idade convivem muito mais com o pecado da ganância do que jovens e idosos. E talvez idosos convivam muito mais com o pecado da murmuração o tempo inteiro do que homens de meia idade e jovens. Só muda a faixa etária e o tipo de pecados, podemos dizer assim. Mas tentação nós temos o tempo todo. Nós só não teremos na glória para a glória de Jesus. Então santidade também não é isso. Santidade também não é você ter uma lista de 5 ou 10 questões que, se você passar ileso por elas, aí no final das contas você recebe um certificado de santidade. Não tem nada a ver com isso. Santidade tem a ver com separação. Alguém santo é alguém que foi separado por Deus do meio em que ele está, para viver para a glória de Deus, ainda que o mundo inteiro não esteja vivendo. Sabe os títulos de congresso que nós geralmente sempre temos, né? Andando na contramão, contra a cultura, uma série de outras coisas. Tudo isso tem a ver com caminhar na direção oposta do que tudo à nossa volta está caminhando. E quando nós assim vivemos, nós somos separados por Deus. Em outras palavras, nós estamos vivendo em santidade. É o que Deus está exigindo de Ezequiel e o que Deus exige de nós também. Se você quer ser alguém que cumpre a missão de Deus, que termina a missão do Senhor, que é visto e reconhecido como um discípulo, que faz outros discípulos, você precisa ser santo. Simples assim. Lá no meu bairro, nós temos como é geralmente comum, tem uma igreja matriz católica lá no bairro. E aquela igreja, ela é praticamente inabitada o tempo todo. Como esse ano lá na igreja nós vivemos um momento diferente, eu imaginei que a Páscoa da igreja católica seria muito maior do que a nossa, né? E as celebrações e tal. E eu sou curioso como estudante de ciências da religião de saber como as coisas acontecem. E aí eu fui lá para a beira da igreja católica, tem uma padaria bem de frente, pedi um café, sentei e fiquei esperando a coisa acontecer. No fim das contas, não aconteceu absolutamente nada. A igreja estava com a porta aberta, tinha alguém tocando órgão, uma música que não acabava nunca, ficou a mesma música por mais de 1 hora. Aí eu tomei coragem com um seminarista meu e fui lá na igreja católica para ver. E tinha o padre sentado de um lado e 2 senhorinhas sentadas do outro. E aí, quando a gente sentou ali, ficou um tempinho, eles olharam para trás, se espantaram com tendo alguém lá. E aí a gente saiu e foi embora e tudo mais. Muda aí para 2 dias depois, eu fui cortar o cabelo e quando eu cheguei para cortar o cabelo, quem estava sentado na cadeira do cabeleireiro antes de mim? O padre.
Estava lá. Aliás, a gente brinca e ora pelo meu cabeleireiro, porque ele praticamente corta o cabelo de todos os líderes religiosos do bairro. Eu, mais 2 pastores assembleianos, um pastor da quadrangular, o padre do bairro e o pai de santo, corta todo mundo o cabelo com ele lá. Um dia ele falou que vai fazer uma mesa de debate para a gente conversar durante o corte de cabelo lá. E aí eu conversei com o padre, fiquei tentando ali trocar uma ideia com ele. E aí eu falei assim, padre, a gente precisa conversar mais, né? Vamos tomar um café, vamos bater um papo. Ele disse, meu filho, toda sexta-feira à tarde e à noite eu tô no boteco do Zé. Você chega que eu tô lá. Achei estranho. Depois veio a faxineira do salão e falou assim, pastor, o padre, ele é que organiza o forró do bairro. E quando ele vai pro forró, o forró começa quarta-feira, termina sábado. Ele fica 3 dias caído de cachaça lá dentro. Fora que a última vez ele apareceu fumando um baseado. E eu pensando, meu Deus, que padre maluco é esse? Se já não fosse muitas controvérsias, o nome do padre é Lutero. Né? Reforma protestante, um negócio ali que não encaixa de jeito nenhum. E todo mundo, toda a comunidade católica do meu bairro, eles pegam o carro, atravessam a radial para ir na igreja da Penha, mas não vão na igreja do padre do forró. E o apelido lá é a comunidade, na congregação do Ralabucho, que é o nome do forró do padre, que é do Ralabucho. Todo mundo foge do padre do Ralabucho. E deixa eu dizer uma coisa para você. É cômico, é trágico e engraçado ao mesmo tempo a gente vê isso. Talvez a gente não ia no Ralabucho do padre também. Mas da mesma forma, quem está perto da gente olha as nossas ações, o nosso jeito de viver, as coisas que a gente faz e o que a gente deixa de fazer, e com o mesmo olhar de estranheza que a gente olha para o padre do Ralabucho, os outros olham para a gente também. Quando você acorda de manhã, levanta da cama, bate o dedinho na ponta do guarda-roupa e Deus sabe o que vem na sua mente para você falar, e certamente não são palavras de bênção, tem gente olhando você fazer aquilo ali. Toda vez que você está no trânsito e alguém te fecha, e você descontroladamente põe a sua mão para fora e faz um joia, né, para o carro de trás, da frente, enfim, são pessoas que você nunca sabe quando é que você vai reencontrá-las. São pessoas que estão olhando para você. Longe de ser perfeito, mas teve uma situação que eu acertei legal. Passando lá na Radial Leste. Vocês costumam pegar a Radial Leste, não? Pegam? Meu Deus do céu. Que negócio horroroso aquilo ali. Porque eu descobri que só não tem trânsito da 1 às 4 da manhã. 4h30 já tem trânsito naquele lugar miserável. Não dá para passar. E vem um motoqueiro correndo. Eu não vi, ouvindo música no carro, distraído. Dei a seta e virei na hora. E quase que eu levo o motoqueiro comigo. E aí, parando no farol lá na frente, ele podia passar, mas ele parou. E eu falei, é hoje que eu apanho do motoqueiro aqui e tal. Eu parei do lado dele, abaixei o vidro e ele falou e xingou. E elogiou minha mãe de vários nomes seguidos e foi falando e tal. E me mandou para um lugar de bênção e ficou lá falando. A hora que ele parou de falar, eu pus a mão assim e falei, amigo, desculpa aí, você tem toda a razão. A culpa era minha. Se eu pego você aqui, vai que eu te mato, você tem família, você está trabalhando. Você me perdoa? Que eu realmente devia ter tomado cuidado. Desculpa, me perdoa. Aí ele travou, não sabia o que fazer, falou, não, beleza, fechou. Aí fomos mais para frente, a gente parou no farol, do outro lado, para frente tinha um posto, ele falou, mano, para no farol ali rapidão. No posto, aliás, para no posto ali rapidão. Sabe Deus, né, que esse homem vai fazer no posto. Aí parei, ele desceu da moto, eu desci do carro, mas deixei ligado por precaução, desci do carro, falei com ele, ele tirou o capacete e do nada me deu um abraço e começou a chorar. E começou a chorar. O frentista trouxe um copo de água para ele. Ele chegou e falou, cara, eu estou voltando, estava trabalhando de motoboy, eu passei na empresa, mas eu estou voltando hoje do enterro da minha mãe. E eu tô com a cabeça mais para lá do que para cá, mas eu tenho que trabalhar porque meu aluguel está vencendo e eu fiquei 2 semanas com a minha mãe no hospital. E eu não esperava nunca que alguém ia falar que estava errado e que eu estava certo. Você me desculpa o que eu falei, eu acabei de enterrar minha mãe, eu não penso que sua mãe é tal. E repetiu tudo, né? Mas até aí a gente releva. E falando, eu não penso isso, desculpa mesmo, eu estava errado aqui e tal. E a gente se abraçou ali e continuou. Põe um pause na história e coloca para 3 dias depois.
Eu visitando uma irmã da igreja, e a irmã da igreja falando assim, olha, ela tem uma casa, esqueci o nome, mas aquelas casinhas, você passa no corredor, tem uma casa no fundo, né? E ela alugou aquela casa. E no dia que eu fui visitar ela, estava tendo a mudança. E a gente foi, conversou, cantamos juntos, tomamos um café, eu fui embora. A hora que eu fecho a porta da casa dela, quem é que está na minha frente? O rapaz da moto. Sabe essas histórias de filme que você nunca acha que vai acontecer com você? Chega uma hora que acontece. O rapaz da moto parado lá e veio e me abraçou. Ah, você conhece ela? Ela, não, ele é meu pastor. Aí ele, pastor, eu estou desviado da Assembleia de Deus. Posso ir na sua igreja? Pode, vem na minha igreja e tal. Ficou lá comigo. E o resultado é que no mês de maio a gente vai batizar o cara que eu quase mandei para a glória antes do tempo, lá na Radial e tudo mais. Queridos, a forma com que a gente vive e age com as pessoas pode não ter um resultado imediato. Deus sabe os caminhos que Ele faz. Se não vivermos de forma santa, nós não vamos colher os frutos da santidade, que é sermos, inclusive, reconhecidos como discípulos que completam a missão, que são corajosos, que obedecem a Deus e que no devido tempo Deus faz florescer a obra que a gente começa, pouco a pouco. Seja corajoso, seja obediente, seja santo, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela direção que ela nos dá. Nós te agradecemos muito, Pai, porque temos acesso a ela, a misericórdia do Senhor. Deus, o Senhor conhece nossas imperfeições, a começar da minha própria vida e quantas delas eu tenho, Pai. O Senhor conhece as fraquezas e as limitações dos meus irmãos aqui, e nós sabemos e entendemos o que o Senhor espera de nós, Pai. Por isso eu peço que o Senhor nos capacite com a unção do Teu Santo Espírito, Deus, para que sejamos homens e mulheres de coragem, Pai. Para que o Senhor imprima em nós o DNA de pessoas que são obedientes ao Senhor em todo o tempo, Deus. E que o Senhor nos fortaleça e nos capacite para sermos santos, agradáveis ao Senhor, Pai. Que o Senhor olhe para nós e se agrade das nossas vidas em todo o tempo. E que o Senhor nos dê o presente, Pai, de vivermos a experiência, de evangelizarmos, de batizarmos, de caminharmos com pessoas que estão ao